Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim já de fechamento do mercado. Aliás, hoje sem o fechamento oficial lá de Chicago, porque é feriado nos Estados Unidos. Mas os negócios não pararam aqui no Brasil, as negociações evoluíram e a gente vai trazer informações para vocês, aliás, informações importantes que tendem aí a direcionar os preços no mercado internacional, principalmente para a soja. Quem está com a gente hoje, nesse dia de feriado lá nos Estados Unidos, é o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, está aqui já com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui nos ajudando a entender um pouquinho do mercado. Hoje, como eu disse, sem a referência de Chicago, mas os negócios continuam pelo mundo e as tendências de precificação também vão sendo formadas aí. E você estava me alertando para uma novidade que pode mexer com o mercado de clima nos Estados Unidos. Ronaldo, conta para a gente mais, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. A gente tem todo ano a temporada de furacão, Alex, de 1º de junho a 30 de novembro. E a gente teve hoje a primeira tempestade dessa temporada, a tempestade Alberto. Não chegou a ser ali um furacão, um ciclone, com ventos em torno de 58 quilômetros por hora, mas deixou inundações, está deixando inundações no caminho que estão pegando ali a região do Texas. O NOAA já divulgou um alerta de que a probabilidade é que essa tempestade se dissipe até amanhã, na quinta-feira, vai chegar ali pelo México, chega no México ela acaba, então não se estima que vai ser um grande prejuízo no sentido de destruições, porque, como eu falei, não chega a ser um furacão. Mas isso coloca um alerta. Primeiro, porque causou inundações no Texas. Ali no Golfo do Texas não vai pegar plantação, e até porque o Texas ele é responsável por cerca de 2% da produção geral do milho dos Estados Unidos, então ele não tem uma representatividade de produção muito grande. Mas tem de exportação. É no Golfo do México que acontece mais da metade das exportações dos Estados Unidos. Então, o que a gente coloca agora em linha, em atenção, é essa, de fato, a temporada de furacão nos Estados Unidos. A probabilidade é que esse ano se tenha até 25 tempestades, é um alerta do NOAA. Dessas 25 tempestades, possam ter de 8 a 13 furacões. Desses furacões, a possibilidade é que de 4 a 7 se tornem grandes furacões. E aí percebe, Alex, que eu vou falando de tanto a tanto, porque realmente não é uma previsão exata. Então o mercado ele não consegue antecipar. Até geada, quando a gente fala de geada aqui no Brasil, o correto é você falar de geada só 7 dias antes. Eu falo correto porque você não consegue prever antes disso. Então o furacão e as grandes tempestades, elas conseguem ser medidas no sentido de uma probabilidade. Ela acontecer, a intensidade que ela acontecer é só próximo de fato da realização. Agora, enquanto a gente está falando, o NOAA soltou um outro alerta que está acontecendo essa tempestade Alberto, mas tem uma outra perturbação ali no Pacífico, perto do Golfo do México, que tem 20% de chance de virar um ciclone nas próximas 48 horas. Então, de novo, esses furacões, essas perturbações, ciclones, eles não vão impactar, pelo menos ali no Golfo do México, no sentido de produção. A expectativa é que não atinjam áreas, não atinjam lavouras, mas pode perturbar as exportações, pode fechar porto. Há 2 anos atrás, o ano passado, a gente viu isso acontecer. Furacões que atingiram ali a região até de produção de petróleo, mas um grande impacto para as commodities é quando faz o porto fechar. E o que acontece? A soja e o milho nos Estados Unidos não conseguem ser exportada. Pensa, aqui no Brasil, a gente fechou Santos e fechou Paranaguá. Não tem como mandar mais nada embora. Todo produto vai ficar no mercado interno. Então, o que acontece com o resto do mundo? Se os Estados Unidos tiver algum problema de exportação, o produto fica represado no seu mercado interno. Então, isso é queda para Chicago. Só que a queda de Chicago faz com que o nosso prêmio suba muito, porque está caindo lá, porque eles não conseguem vender. Então, o mundo vai vir buscar soja e milho no Brasil. Então, caso a temporada de furacões crie ali perturbações nas exportações, crie problema nas exportações, isso é ruim para Chicago, mas o nosso prêmio costuma subir mais do que Chicago cai. Então, para o Brasil não seria ruim, para o Brasil seria positivo no ponto de vista dos preços. Mas, de novo,
não dá para antecipar isso com exatidão, tem que se esperar mesmo. E a gente vai monitorando esses alertas que é o NOAA que vai colocando, e hoje é um dia importante, até a gente teve o milho na B3, chegando a quase 2% de alta para alguns contratos, agora ali na casa de 1,5%, já sentindo talvez um pouco disso, da probabilidade dos Estados Unidos ter algum problema, porque várias regiões do Texas foram inundadas. Então, para te devolver, Alex, existem várias previsões de tempestades, a probabilidade é de 17 a 25, pode ser que não aconteça nem 17, é uma probabilidade que possa ser de 17 a 25, e a gente vai ter que ficar monitorando cada uma delas. Não precisa nem falar o quão é importante o Golfo do México ali para as exportações dos Estados Unidos, o próprio rio Mississippi, que corta ali quase os Estados Unidos inteiro, muito importante, ele deságua ali no Golfo do México. Então é o principal meio de escoar a produção americana, e a gente vai ter que ficar com ela em linha. E o clima, obviamente, para o desenvolvimento das lavouras. A gente está falando também da temporada de desenvolvimento da lavoura dos Estados Unidos. E julho não parece que vai ser aquela maravilha que a gente tinha nos mapas há 2, 3 semanas atrás. Os mapas começam a mostrar um pouco mais seco do que é o costume para julho. Então, clima para Chicago na veia a partir de agora, mas não só para o desenvolvimento das lavouras, mas também de olho nessa temporada de furacões, Alex. Muito bem. No caso específico da temporada de furacões, você já explicou que isso é negativo para os preços, principalmente por conta do problema logístico que isso pode causar. Agora, no caso das lavouras e das condições das lavouras, como é que a gente tem que analisar isso, Ronaldo? Então, vamos lá. A temporada de furacão ela é negativa para Chicago, mas muito positiva para o prêmio. Olha, por que eu estou falando muito positiva? Porque quando isso aconteceu, não é novidade, o prêmio no Brasil sobe mais do que Chicago cai. Quase que o dobro. Se Chicago cai 1%, nosso prêmio sobe compensando esse 1% e um pouco mais. Então, caso os Estados Unidos fiquem impedidos de exportar, não é problema para nós. Pelo contrário, a gente podia até dizer que virou para uma tendência de alta. Só não posso dizer isso agora porque nem o NOAA afirma 100% que esses furacões vão acontecer. Então, a gente só consegue ir acompanhando. Agora, para o desenvolvimento das lavouras, a situação é outra. A gente teve na semana passada um pouco de pior ali na condição das lavouras. Estava 72, caiu para 70. Enquanto a condição das lavouras ficar perto de 70, acima de 60, é um fundamento muito forte para fazer Chicago vir abaixo dos 11. Vamos deixar de lado a temporada de furacão. É imprevisível. Não dá para a gente colocar na conta, é algo que você vai ficar monitorando ali todo dia. Então, deixa de lado essa informação da temporada de furacões. Vamos imaginar que não vai existir nada e vamos olhar para o desenvolvimento das lavouras. Acima de 60%, o SDA ainda considera uma boa produção. A gente teve uma piora de 72 para 70, mas ainda é acima do que a gente tinha no ano passado, acima da média que se tem para esse período, e é isso que vai pesar. Julho não parece ser o mês que vai ser muito chuvoso, e ainda assim é muito importante que as chuvas aconteçam. Mas o outro lado que a gente tem que olhar é a umidade do solo. O solo dos Estados Unidos, esse ano, teve um dos melhores monitores de seca da história. Ano passado a gente tinha mais de 30% das áreas em situação de seca. Esse ano, menos de 3% das áreas em situação de seca. Um outro ponto, dia 28 agora de junho, tem a divulgação da área plantada. Em março, o USDA divulgou 86,5 milhões de acres a serem plantados de soja. O que o mercado especula é que chegar lá em junho, agora dia 28, pode ser maior essa área. Então a gente tem elementos, Alex, que olhando para Chicago, tem tudo para derrubar Chicago dos 11, a não ser que o clima em julho seja extremamente seco, seja um seco muito severo. Então, de novo, o que o mapa mostra para a gente hoje é sim um tempo menos úmido, mas ainda não é uma seca severa. Enquanto o FDA estiver com as qualidades de lavoura acima de 60%, é uma pressão forte para que Chicago caia olhando para a soja. Olhando para o milho, eu estou acreditando que 4,5 é o grande ponto de resistência e eu vejo muita dificuldade para o milho continuar em queda em Chicago.
Bom, a gente teve hoje atualizações do trigo, e sempre que o trigo tem uma reação muito forte, o milho é quem mais sente. A agência estatal ali da Rússia teve a divulgação de que tem uma previsão de alta produção do trigo russo. Eles tinham cortado, agora estão subindo. E vocês lembram, quando eles tinham cortado a produção, o trigo subiu 3%. E agora eles estão corrigindo para cima. Então pode ser que amanhã o trigo responda a isso. A Bolsa de Buenos Aires da Argentina, embora a Argentina não vai pesar tanto, mas corrigiu um pouquinho a área, aumentando a área de trigo. Então, o trigo, ele pode sim tentar puxar o milho um pouco para baixo. Mas o milho parece que já entendeu que 4,5 ali para Chicago é a sua conta confortável. E claro que se aumentar a área de soja, é porque teve redução de área de milho. Eu não acredito que a gente tem elementos hoje para fazer Chicago subir no milho, mas a gente tem elementos para não deixar ele cair. Então, para Chicago no milho, eu acredito ali numa lateralização que vai impactar muito na nossa paridade, no nosso preço de exportação para a safra que a gente já está colhendo. 19 de junho, então a colheita ainda é um pouco em torno ali de 10%, mas daqui a pouco a gente já está falando em grandes volumes entrando no mercado. Então é importante que Chicago se mantenha em torno de 4,50 para o nosso preço de milho continuar se mantendo acima dos R$ 60 no porto. E aí é o outro grande ponto, que é a grande bola da vez agora, que é o câmbio, né, Alex? Sustenta essa conta aí de exportação. Pois é. Bom, então temos fatores ou fundamentos que possibilitam a soja perder o patamar dos US$ 11, foi isso que você falou, né, Ronaldo? Em Chicago. Eu não acredito que perto de 12 é a precificação da soja americana, não. Já deu sinais para a gente lá atrás que Chicago estava só esperando o andar dessa carruagem. Mas é importante deixar claro que tudo ainda vai se basear no clima até a segunda semana de julho. Dali para frente o mercado já vai ter muita coisa como definido. Eu não acredito que vai dar tanta sustentação. Mas se julho não tiver uma seca severa, se julho não for um clima extremamente seco, tanto no sentido de umidade de solo, de estresse hídrico, como falta de chuva, eu acredito que Chicago perde a referência dos 11. A gente já tem, Alex, se você for olhar para os contratos ali de novembro, a gente já tem uma distância muito grande. Setembro, 11,2 fechou ontem, 11,3. Então a gente já tem várias tentativas de Chicago vir abaixo de 11. É difícil, o mercado está resistindo, porque sabe que julho ainda é decisivo. Então é a conta do clima, obviamente, é o clima que vai ter a palavra final. Mas eu acredito que os fatores que pesam mais hoje para a produção tendem a levar Chicago abaixo de 11. Agora, se for por causa dos furacões, aí é óbvio que vai vir abaixo de 11 se os furacões interromperem as produções, as exportações, mas a gente não se preocupa, porque se acontecer prêmio, isso, né? O nosso prêmio sobe vertiginosamente. O problema é Chicago cair por causa de lavoura, não cair, né? Por causa de exportação. Se Chicago cair porque os Estados Unidos não estão conseguindo exportar, isso é bom para nós. Agora, se Chicago cair porque os Estados Unidos estão exportando e as lavouras estão indo muito bem, é ruim para todo mundo. O que pode dar uma sustentação para nós, de novo, é o câmbio. Aliás, o único ponto que a gente está com soja no porto acima de 140 ou ainda na casa de 140 é exclusivamente por causa do câmbio, Alex. Pois é, mas até que ponto o câmbio beneficia o produtor? Ou como é que o produtor tem que entender e aproveitar esse atual momento do câmbio? Porque se por um lado a gente tem essa melhora da competitividade com a desvalorização do real, com a valorização do dólar, a gente tem também um aumento no custo dos insumos, principalmente para aqueles produtores que estão atrasados aí, ou pelo menos a possibilidade de aumento no custo, principalmente para os produtores que estão atrasados nas suas compras. Como é que fica isso? Como é que fica essa relação e qual é a atenção que a gente tem que ter com essa movimentação da moeda, Ronaldo? A alta do dólar é ruim para todo mundo, né? A curto prazo não é ruim para o produtor quando se olha para o sentido de exportação, porque o nosso produto fica muito atrativo. A longo prazo é péssimo, por isso que você falou, os custos sobem e além disso a inflação ela também tem uma pressão muito alta. A gente está falando de um momento em que o nosso câmbio
o nosso real para o dólar está na casa quase de 5,50. Hoje a máxima chegou a 5,48. A gente não pode considerar o dia de hoje como um dia de tendência, é um dia muito especulativo. Não tem mercado americano, então quando é feriado nos Estados Unidos o dólar fica mais oscilando mesmo. É um dia de Copom e o mercado cria a sua expectativa de que a nossa taxa Selic vai ser mantida ali na manutenção dos 10,50 e isso vai criando mais especulação. Então, o movimento de dólar hoje, ele não é um movimento de tendência, não é para você analisar ele como tendência. É um movimento especulativo, porque tem um feriado lá fora, baixa liquidez aqui e a gente tem um dia de decisão monetária. Mas você pega um dólar perto de 5,50, com o petróleo, Bolsa Brent, o petróleo Brent, Bolsa Londres, a $85 o barril, você tem todos os ingredientes para a inflação voltar a subir. Petróleo acima de 80 é ruim para o mundo inteiro. Dólar nosso acima de 5 é muito ruim para o mercado interno. O que é a inflação? O que bate no calcanhar do político? É energia e alimento. E se você tem petróleo acima de 80, energia mais cara, combustível mais caro. Se você tem dólar acima de 5, tudo mais caro, inclusive serviços. E o nosso dólar, ele não está respeitando mais a relação econômica, Alex. O que eu falo relação econômica? Fazer análise de dólar, você tem alguns elementos que você tem que analisar eles religiosamente, que são dados econômicos. E aí você faz a leitura interna e você faz a leitura externa para você traçar ali um comparativo. O problema do nosso câmbio é que ele não está respeitando os dados econômicos, ele não está respeitando a oscilação global. Nós estamos de parabéns hoje porque o Brasil se tornou a pior moeda do mundo. Claro que eu não estou comparando com Venezuela, mas até se você colocar ali contra a Colômbia, os países que estavam na fila, que você falava, quem que vai quebrar agora? Estava a Turquia e a Argentina como os piores. O Brasil, ontem, hoje, ultrapassou esses países. Não é que o dólar subiu aqui, é a nossa moeda que desvalorizou. É a gente que está valendo menos. O dólar no Brasil, esse ano, teve uma alta de quase 13%. Ronaldo, sugestivamente, né? Só para entender, o que você está dizendo é que não adianta jogar a culpa nessa alta do dólar, nessa questão do corte dos juros nos Estados Unidos apenas, é isso? A gente sempre teve o câmbio respondendo ao cenário americano, e juros nos Estados Unidos sempre foi soberano. Só que olhando para o quadro de apostas de juros dos Estados Unidos hoje, a gente deveria ter um dólar na casa de 5,20. No máximo ali, estourando. Dólar acima de 5,20, que é o que nós temos hoje, é exclusivamente por causa de risco político. Então, hoje, a nossa moeda, ela está entre as piores do mundo, não porque o dólar está subindo lá fora, é porque aqui dentro a gente está fazendo algo muito errado que fez a nossa moeda desvalorizar. O dólar subiu no Brasil quase 13%, na Argentina subiu menos de 12%, 11,78% se você for pegar do início do ano até aqui. Então, esse dólar, essa alta de dólar acima de 5,50, é 100% risco fiscal. Isso teve intensificação depois da PEC do fim do mundo, né? O governo tentando arrecadar de qualquer forma. A última tentativa, a MP 1227, do PIS e do COFINS, sem respeitar a 90, e aí quando viu que era um estrago muito grande, mandou isso para o Senado, para o Congresso votar. O que o mercado entendeu, Alex? Que o governo sabia que essa MP não ia vingar, mas ele lança ela numa tentativa de ganhar tempo, de arrecadar o máximo que pode. A surpresa foi que o Rodrigo Pacheco devolveu essa MP muito rápida, mas a expectativa do governo era arrecadar até onde desce. E o mercado entendeu isso. Espera aí, por que esse desespero? Será que as contas estão piores do que nós imaginávamos? Será que tem alguma maquiada aí nesse resultado? Por que o governo está tentando arrecadar a qualquer custo, colocando a própria popularidade em risco? E não fala em corte de gasto. Bem, no dia que a PEC cai, vem o Haddad dizer que vai apresentar um menu ali para o Lula de opções de cortar gasto, e o Lula aparece na grande mídia dizendo que a única solução do Brasil é aumentar a arrecadação e cortar juros. As duas coisas que o mercado sabe que o Brasil não tem mais capacidade de fazer. A gente não tem de onde mais aumentar a arrecadação. A nossa arrecadação, em maio, foi uma das maiores da história, junto com um dos maiores gastos da história do Brasil. Então, a nossa arrecadação já está na tampa, o Brasil não tem onde mais fazer dinheiro, a carga tributária para a população é muito pesada, a gente tem que carregar nas costas um Brasil inchado, um Brasil muito pesado,
junto com um câmbio desvalorizando, que pode fazer com que a nossa inflação volte a crescer. A gente teve o problema do Rio Grande do Sul, que por si só já ia pesar na inflação, e agora um câmbio acima de 5,20 também vai pesar na inflação. Então o custo Brasil vai piorar. A nossa qualidade de vida, os custos aqui dentro vão piorar. Então isso é que fez o câmbio ir acima de 5,20, Alex. 100% risco fiscal. Qual que é se há alguma expectativa de melhora? No final do mês agora, o ministro da Economia, agora eles voltaram a chamar ministro da Fazenda, né, disse que vai apresentar para o Lula uma relação de coisas que ele pode escolher para cortar gasto. Se nessa relação o mercado entender que não tem nada satisfatório que seja efetivo, ou até que tenha algo efetivo e satisfatório, mas o Lula não queira cortar gasto, onde o mercado vê que realmente pode ter impacto, a gente pode ver ainda mais alta para o dólar. Então, é uma ciência muito imprecisa, não é uma ciência exata, é muito difícil de você prever, porque é cabeça de político, é cabeça de juiz. Mas a gente tem agora essa pressão no final do mês, que é o governo dizer aonde vai cortar gasto. Se o mercado entender que não vai ter impacto essa opção de corte de gastos, a gente tem mais pressão de alta de dólar. Agora, se por um milagre o governo passar para o mercado a mensagem de que vai fazer uma gestão e vai reduzir gastos onde realmente possa impactar, aí a gente vê o dólar devolvendo, mas ele não vai cair, ele vai voltar para os 5,20, que é a sua relação com o dólar lá fora. O dólar deveria estar na casa de 5,20, acima de 5,20 é só risco político. E aí, depois disso, a gente volta a acompanhar a situação econômica dos Estados Unidos, Alex. Bom, Ronaldo, então, ligando os pontos aí, a gente tem fundamentos ou fatores que tendem mais para depreciação ou perda do valor da soja no mercado internacional. Você citou vários deles aí. E a gente tem, nesse momento, um dólar que acaba agregando valor aí à soja brasileira, mas é um movimento aparentemente pontual, porque lá na frente essa agregação de valor vai ser tirada com o aumento do custo da produção, ou pelo menos parte dela. O que a gente entende então, Ronaldo, ligando essas duas coisas? É momento de participar do mercado? O produtor tem que aproveitar os atuais preços? Enfim, qual que é a orientação para o produtor diante dessas possibilidades? O que o dólar fez agora para o mercado brasileiro é dar mais tempo para respirar, Alex. Ninguém precisa tomar mais decisão apressada, o tempo não está... A gente tinha aqueles momentos que vinha de oportunidade, logo passava, agora não. A gente deve ter ainda algumas semanas de estabilização. O julho nos Estados Unidos pode apresentar algum problema, e aí a gente ter Chicago tentando se sustentar perto dos 11. Quando eu falo que Chicago tem uma pressão de queda muito forte, eu acredito que vai ser das últimas semanas de julho ou da última semana de julho em diante, porque agosto, final de agosto para setembro, o mercado já começa a colocar na conta a colheita americana. E a gente sabe, colheita é pico de preço baixo, é o momento ali que tem maior oferta, os preços obviamente sofrem essa pressão. Só que o dólar ele veio como contrapartida, então eu diria que agora o produtor ele pode respirar, ele não precisa vender às pressas para tentar aproveitar o preço, porque a gente deve ter umas 2, 3 semanas ainda com preços interessantes. Para o milho, o efeito foi quase o mesmo, mas o mercado físico e a B3 estão completamente descolados e precisa se corrigir, ou a B3 cai, ou o físico sobe um pouco. O fato é que essa alta do dólar também deu condições para que o preço no porto desse ali uma segurada. Eu não acredito que o milho consiga ter movimento de alta durante a colheita. É a mesma situação que eu estou falando para a soja nos Estados Unidos. O momento de colheita é o momento que mais derruba preço. Mas isso sugere para nós que depois dessa queda a recuperação pode ser mais rápida. Para a soja, eu acredito que a gente tem bons preços, sim.
Acima de 140 no porto, eu ainda coloco que é um ponto de atenção, porque a nossa soja ela compete com a soja americana, e se a soja americana ficar mais barata, o chinês não vai olhar para o Brasil, porque esse é o mercado que a gente vende mesmo, é para a China, e se a soja dos Estados Unidos for mais atrativa, eles vão para lá, não tem sentimento, não é porque eles gostam de comprar do Brasil. Então, eu faria média, Alex, para deixar uma resposta bem assim, precisa. Eu faria média, eu acho que não vale o risco ficar segurando demais, porque hoje a gente está com a conta muito mais atrelada ao câmbio do que ao preço de soja de Chicago e prêmio. O câmbio, como eu estou dizendo, ele tem chance sim do governo fazer mais coisas erradas com a economia e ele vir mais para cima? Tem sim. Eu até acredito que a probabilidade maior é essa, desse governo só ir errando e o mercado só ir colocando na conta. Só que, como diz o ditado, tudo tem limite. O Banco Central ele tem uma reserva que ele pode usar, e dólar acima de 5,50 já fica extremamente pesado. E a gente quase testou isso hoje, chegou a 148. Então, acima disso, eu acredito que o Banco Central já tem a responsabilidade de entrar freando. Porque onde que o Banco Central entra fazendo leilão? Quando o dólar sobe de uma forma irregular. O dólar ele é uma moeda flutuante. Aqui no Brasil, estou falando, né? O real é uma moeda flutuante. E o dólar no Brasil tem que acompanhar lá fora. Quando isso começa a ser exclusivo do mercado interno, não era para ele estar sofrendo essas oscilações que ele está sofrendo, aí o Banco Central pode entrar interferindo, porque ele está subindo ou caindo para uma situação atípica. Então eu acredito que acima de 5,50 o Banco Central provavelmente entra fazendo os leilões e freia esse movimento de alta. E, logicamente, frearia essa oportunidade que a gente tem de preços mais altos na soja. Soja no porto acima de 140, eu sempre disse que não sustenta na comparação com a soja americana, na competição. Só que agora não é a nossa soja que está cara, é a nossa moeda que está muito desvalorizada. Então, isso faz com que fique atrativo, com que a nossa moeda fique atrativa. Então, eu acredito que dá tempo ainda para o produtor pensar, mas acima de 140 eu ainda vejo como um bom preço para começar fazendo média. Muito bom. Mais claro que isso não tem jeito de ficar não, pessoal. Vocês entenderam aí as análises, as informações trazidas aí pelo Ronaldo Fernandes lá da Royal Rural. E, Ronaldo, vamos acompanhar esse mercado dia a dia e vamos ver como é que se comporta o dólar também daqui para frente, que passa a ser, como você bem pontuou aí, um fator importante de implicação na formação de preços do produto aqui no Brasil. Então, temos aí a necessidade de acompanhar também mais de perto essa variação do dólar, além, é claro, da variação dos preços lá na Bolsa de Chicago. Com relação aos prêmios, alguma orientação, alguma percepção de mudança, Ronaldo? A gente tem prêmios mais negativos para 2025 ali para a soja, Alex, mas não é tendencioso não, é porque está recompensando aí essa alta do dólar, está indo no reequilíbrio, né? Então, prêmio ele não vai fazer uma tendência enquanto o nosso dólar estiver fora do equilíbrio. Né? O que é dólar fora do equilíbrio? O que eu disse, dólar hoje deveria estar na casa de 5,20. O que é importante agora é a gente entender que nós estamos no pico ou no meio de um início maior, talvez, de uma crise política muito séria. A gente, quando viu esses acontecimentos, chegou a impeachment. A Dilma saiu com essas condições, Alex. O que se precisa para ter um impeachment? Quem fala muito isso é o Fernando Henrique Cardoso. Ele já deu várias entrevistas repetindo essa tese. Que impeachment você precisa ter crise econômica, e o Brasil está mergulhado numa crise econômica, não precisa nem discutir isso. Você precisa ter ingovernabilidade, o governo não conseguir passar as suas passas. E você tem hoje os presidentes do Congresso e do Senado não passando várias pautas do governo. O governo está tendo que articular e está tendo que negociar muito mais do que já teve que fazer lá atrás. Então você já tem o governo com ingovernabilidade ou não conseguindo governar, você já tem crise econômica, e nessa tese do FHC ele falava que o último fator que precisa para derrubar um presidente, para dar impeachment, é povo na rua. A gente só não tem povo na rua porque a gente teve o 8 de janeiro e o STF mandou prender todo mundo. Então a gente tem um povo acuado
um povo com receio de vir para a rua. Mas nós temos já, e eu estou falando assim, Alex, vocês me conhecem há muito tempo, eu não sou aquele cara que gosta de sensacionalismo. Nunca vou vir aqui como cavaleiro do apocalipse exagerando uma situação. Estou falando isso com muito pé no chão. Hoje o Brasil tem todas as condições para um impeachment. A Dilma, por muito menos, caiu. Então você já não tem governabilidade, você já tem uma crise financeira e você só não tem povo na rua porque o STF acuou qualquer manifestação, porque hoje, se você for contra o Lula, você vai ser taxado de bolsonarista, né? Então, como está muito polarizado, não é que você está contra o governo, é que você está a favor de um, e não é. É o governo que está dizendo que não importa se você é bolsonarista ou não, ele está fazendo uma cagada e jogando uma bomba muito grande para 2026. Quem assumir o Brasil em 2026, se o Lula chegar ao final do poder, do jeito que ele está fazendo hoje, vai assumir um grande problema, um grande problema. Então o Brasil está num sério risco fiscal, num sério risco de gestão. Então esse dólar, ele não é para estar nesse nível, mas ele pode ficar ainda mais alto por causa das escolhas do governo. Então o Roberto Campos Neto é literalmente o último bastião da economia para dar uma luz para a gente aí, entrando com leilões. Então, hoje, daqui a pouco, a gente pode ver se tem alguma fala, porque tem reunião do Copom, né, Alex? Vamos ver se vem alguma novidade a respeito do lado monetário. É isso aí. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo informações, enfim, dando argumentos para que o produtor que nos ouve possa tomar a sua melhor decisão. Volte sempre, Ronaldo. Eu sei que o meu tempo já deve estar estourado, Alex, mas só um último pedido. O pessoal que estiver acompanhando a gente, puder seguir a gente também lá no royal.rural, eu vou agradecer demais. Royal.rural está onde, Ronaldo? Lá no Instagram. No Instagram. Beleza. Pessoal, então, vamos acompanhar lá o Ronaldo, toda a equipe lá da Royal Rural também, sempre trazendo informações e até análises, né, Ronaldo? Tem aí a participação aí da equipe toda fazendo análises aí de mercado, né? Tem um time dedicado ali. Boa, muito bom. Muito bem. Um abraço, Alex. Obrigado, viu, Ronaldo? Volte sempre. Até a próxima, meu cara. Até. Tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, trazendo as informações para o mercado do mercado de grãos, em especial aí para a tomada de decisão dos produtores. Bom, a gente agradece aí a participação dos internautas, Renan Caires, o Luciano Porto, o Paulo César Carvalho. Obrigado, pessoal, pela participação aqui com a gente pelo chat do YouTube. Lembrando que vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, é sempre importante lembrar que se você fizer ali sua inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube e deixar seu like e acionar o sininho para receber notificação sempre quando tem novidade aqui no Notícias Agrícolas. Aqui o Reginaldo Melo também participando agora. Obrigado, Reginaldo, aí pela participação. Enfim, vai ajudar bastante a gente aí a atingir o nosso objetivo, que é buscar os 100 mil inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui com a gente trazendo as informações e acompanhando essas informações. Vou passar para vocês o fechamento do mercado de ontem, só para vocês terem como referência o preço lá de Chicago, mas como é feriado nos Estados Unidos, sem a movimentação de hoje. Vamos ver os preços? A gente teve para a soja um julho fechando a 11,72, um agosto a 11,54, um setembro a 11,28 e um novembro a 11 dólares e 31 centes por bushel. O milho fechou para julho a 4,50, setembro 4,55, dezembro 4,67 e março já de 2025 4 dólares e 78 centes por bushel. E para finalizar, o trigo, que fechou o dia de ontem para julho a 5,82, setembro 5,99, dezembro 6,23 e março de 2025 6 dólares e 47 centes por bushel. São os números, lembrando e reforçando, de fechamento do mercado ontem. Hoje é feriado lá nos Estados Unidos, mas daqui a pouquinho, no início da noite, aí, as operações retomam lá na Bolsa de Chicago.
A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.